E eu louvo a Deus pela sua vida, queridos. Amém? Pode se assentar. Foi um momento maravilhoso, precioso. Sabe, queridos, terça-feira dá vontade de ficar louvando ao Senhor até o final. Mas, queridos, também um momento muito importante é o momento de ouvir a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que tem poder para mudar, para transformar as nossas vidas. Amém? A palavra de Deus, queridos, quando ela começa a nos incomodar, ela provoca mudança. A palavra de Deus, queridos, é usada pelo Espírito Santo para a gente poder reconhecer o que somos verdadeiramente diante de Deus. Então por isso que é bom, queridos, ouvir a palavra de Deus. Amém? Eu vou compartilhar uma palavra, queridos, que Deus colocou no meu coração. Nós vamos falar sobre algumas marcas da conversão. Sabe, queridos, a igreja, ela precisa ter o discernimento. Você precisa ter o discernimento para quê? Primeiro, para você olhar para dentro de você mesmo e ver se verdadeiramente você é convertido ao Senhor. Sabe, queridos? E depois, você precisa também olhar para as pessoas e reconhecer a conversão na vida das pessoas. E uma das coisas, queridos, mais preciosas, algo que Deus criou, que revela tudo isso, queridos, é o tempo. Por exemplo, o tempo, ele vai revelar se nós somos ou não convertidos ao Senhor, se nós somos ou não do Senhor. Quando nós reconhecemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, Deus, ele nos dá um tempo, queridos. Para quê? Para a gente levar a sério o compromisso com Ele. Nós cantamos aqui, louvamos aqui, que o Senhor é o bem mais precioso que nós temos. E isso, queridos, tem que ser uma verdade nas nossas vidas. Tem que ser uma verdade. Eu louvo a Deus, queridos, porque hoje eu posso falar que eu penso o tempo todo no meu Senhor. O tempo todo eu penso no meu Senhor, queridos. É impressionante. Eu não conseguia entender isso antigamente, quando eu me converti. Falar, a gente tem que estar sempre em oração. Como que a gente vai fazer isso? Hoje, queridos, é algo que flui naturalmente dentro de mim. Então, você tem que entender, queridos, que a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, a partir do momento que o Espírito Santo te dá esse discernimento de entregar a sua vida para Jesus, vai iniciar um processo de conversão na sua vida. E a conversão, queridos, ela emite alguns sinais. Tudo emite sinais. O pastor Orides, ele amava falar isso. O nosso corpo emite sinais, né? Às vezes você está com uma dor de cabeça, dor nas pernas, né? Dor nas costas, dor no rim, né? Dorzinha no rim é pedra, misericórdia. Então tudo emite sinais, queridos. Então o convertido também. Então se você ler a palavra de Deus, se você observar a palavra de Deus, você vai saber se as pessoas que estão próximas de você é convertido. Você consegue identificar uma pessoa, se ela é ou não convertida ao Senhor. Queridos, 10 minutinhos de conversa é o suficiente para isso. É o suficiente para isso. Então nós precisamos aprender, queridos, cada vez mais de Deus. Quando eu olho para a história, queridos, não para a palavra de Deus, quando eu olho para a história, eu vejo como que Deus usou, queridos, poucos cristãos que verdadeiramente se converteu, e Deus usou essas pessoas para influenciar imperadores romanos e assim mudar a humanidade. Então Deus, queridos, Ele ainda continua querendo usar. A igreja brasileira, queridos, já passamos do tempo já de impactar o nosso país. E infelizmente, queridos, nós não estamos fazendo isso. Por quê? Porque o povo de Deus não está se unindo, a igreja não está se unificando. Nós, queridos, estamos nos convertendo e virando seres egoístas. A gente só ora pedindo para Deus, para nós. Isso não pode acontecer. E eu vou falar um negócio para você, queridos. A melhor coisa que aconteceu na minha vida foi que quando dentro da igreja o Espírito Santo me revelou que eu não era convertido. Que eu não era convertido.
Eu falei, Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor, me ajude a me converter. Pastor, como que é, queridos? Tem pessoas que estão na igreja há 10, 5, 10, 15, 20 anos e não se converteu. Pastor, o que isso significa? Significa se morrer, queridos, é perigoso ir para o inferno. Não vai viver uma vida de excelência, não vai viver uma vida de prosperidade, não vai viver uma vida de bênção, não vai chegar a ver os filhos dos teus filhos. Então nós, queridos, quando nos convertemos, a nossa vida, ela tem que progredir, queridos. Pastor, mas parece que eu me converti e a minha vida não foi para frente. Não, você não se converteu, você se convenceu. Um dos sinais, queridos, uma das marcas da conversão é a consagração plena ao Senhor. A pessoa muda tudo na vida dela. Muda o jeito de falar, o jeito de vestir, o jeito de se comportar, o jeito de tratar as pessoas. Olha o que a palavra de Deus diz em Josué 24:15. Se porém vocês não desejam obedecer ao Senhor, escolha hoje a quem irão servir. Se aos deuses falsos dos seus pais do leste do Eufrates, ou aos deuses falsos dos amorreus em cuja a terra hoje habitam, quanto a mim, ouçam bem, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então quando Josué, queridos, falou aqui esse discurso, ele estava indignado com o povo. Por quê? Porque Deus tinha abençoado, Deus tinha dado terra para o povo, sabe? Deus tinha dado riqueza para o povo, e o povo começou a adorar outros deuses. E o povo começou a praticar outras coisas. Ah, pastor, nós não somos. Nós não somos. Deus te abençoou numa igreja, você começa a ir para outra. Você não sabe como aquela igreja foi fundada, você não sabe o que aconteceu ali. Deus começa a te abençoar, você começa a ficar procurando um show para trazer alegria para a sua vida. Será que o Espírito Santo não basta? Será que o Espírito Santo não é suficiente? Não, queridos, o Espírito Santo é suficiente. Nós procuramos outras coisas porque nós não temos Ele para poder nos suprir. Porque quando você tem o Espírito Santo na sua vida, você não precisa de mais nada. Quando você tem o Espírito Santo na sua vida, você pega a Bíblia, queridos, parece uma metralhadora dando rajada em você de conhecimento, de sabedoria. É impressionante o que o Espírito Santo faz conosco. Então isso, queridos, foi uma postura que Josué teve. Josué, ele não seguiu a multidão, ele seguiu ao Deus da vida dele. E ele não seguiu sozinho, ele colocou a família dele para poder seguir junto. Então é isso que nós vemos, queridos, na vida das pessoas, uma consagração plena ao Senhor. Você não vê a pessoa adorando o ídolo, você não vê a pessoa falando palavrão, você não vê a pessoa vestindo roupa indecente, você não vê a pessoa falando mal dos outros, você não vê a pessoa tratando mal os outros. E o contrário disso, queridos, é por quê? Porque essa pessoa ela só ouviu falar de Jesus, ela só sentiu a leveza de estar na casa do Senhor, mas ainda não teve coragem de se consagrar plenamente ao Senhor. Outro sinal, queridos, de uma verdadeira conversão, é o rompimento com todo o pecado. Quando você se converte, queridos, você não peca mais. Entenda uma coisa, pastor, eu não consigo abandonar o pecado porque você está precisando se converter. Hoje, queridos, a igreja, ela está aceitando isso. Não, Jesus te ama, Ele te perdoa, mas Jesus é justo, vai trazer consequências para a sua vida. Chega, queridos. Eu não estou falando para a gente parar de falar do amor, não, nós temos que falar do amor, mas nós também temos que falar da justiça do Senhor. A gente tem que falar, queridos, que tudo na sua vida vai bem se você honrar o teu pai e a tua mãe, mas se você não honrar, tu vai morrer cedo. Olha o que a palavra de Deus diz em 1 João 1, 9 e 10. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos limpar de toda maldade. Se alegarmos que não pecamos, estamos mentindo e chamando Deus de mentiroso, e a sua palavra não está em nós.
Queridos, se confessarmos os nossos pecados, o Espírito Santo, queridos, ele vai nos dar o poder de reconhecer os nossos pecados. E todos nós temos. Se você acha que você está indo para um caminho de santidade, queridos, pode ser que você não tenha o Espírito Santo para revelar para você o quão errado você está. Porque muitas vezes, queridos, aqueles que acham que estão no caminho de santidade começam a se achar superiores aos outros. E isso, queridos, não é reconhecer pecado, porque quando nós reconhecemos que nós somos pecadores, queridos, a gente vê o tamanho de ser humano que nós somos, e a gente não consegue se colocar jamais melhor do que os nossos irmãos. Então, uma das coisas, queridos, que uma pessoa convertida ao Senhor faz, ela rompe com o pecado. Pastor, mas pode acontecer? Pode, da mesma forma como um acidente acontece na nossa vida. Por exemplo, você sai com o seu carro, você quer bater o carro? Não, mas às vezes acontece de bater, isso é um acidente. O pecado ele pode, e ele só deve acontecer dessa forma, você não está querendo, você está lutando, mas de repente aconteceu, no momento imediato você reconhece e pede perdão a Deus. Eu tinha um costume, queridos, quando eu me converti, de falar, sabe o quê? A pessoa falava comigo, eu, Ave Maria. Aí na hora o Senhor, misericórdia, tira esse hábito de mim. Sabe, queridos? Então nós, queridos, o Espírito Santo, entendam uma coisa. O Espírito Santo, quando ele está na vida de uma pessoa, ele é zeloso. O Espírito Santo, ele mostra todo e qualquer tipo de sujeirinha. Sabe, queridos, o Espírito Santo não faz vista grossa. Eu não sei, queridos, quanto a você, porque para mim ele nunca fez vista grossa. Você está errado. Não é assim. Você tem que pedir perdão. Você errou. Então, queridos, acontece isso. Pastor, então quer dizer que o irmão lá que vive pecando, não, ele precisa se converter. Fala do amor de Deus para ele. Ele precisa ter experiência com o Espírito Santo. Ele não deixou o Espírito Santo entrar, porque a única coisa que nos convence do pecado é o Espírito Santo. Outra coisa, queridos, que acontece, que é uma marca da conversão, amor aos irmãos na fé. Sabe, queridos, é impossível para um convertido não amar a pessoa. E é todos, viu? Não é só os mais chegados, não. Amar os mais chegados é fácil. Olha o que a palavra de Deus diz em 1 João 3, 14, 16. Se amamos os outros irmãos, isso prova que passamos da morte para a vida. O que prova que passamos da morte para a vida? Se amamos outros cristãos, né? Mas uma pessoa que não tem amor pelos outros, permanece na morte. Está morto. Qualquer um que odeia seu irmão em Cristo, já é na realidade um assassino. Você está vendo, queridos, como a gente precisa ler a Bíblia? Você sabia que amor é uma decisão, né? Amor é decisão. Qualquer um que odeia o seu irmão em Cristo, já é na realidade um assassino. E você sabe que nenhum assassino tem a vida eterna dentro de si. Nós sabemos o que é o amor verdadeiro, pelo exemplo de Jesus Cristo, ao dar a sua vida por nós. Portanto, nós devemos dar as nossas vidas pelos nossos irmãos em Cristo. Isso não é o pastor Rubens está falando, não, queridos, é a palavra de Deus. Como que nós falamos que somos convertidos ao Senhor se nós não conseguimos amar os nossos irmãos? E a Bíblia, queridos, não está falando para amar aqueles que é fácil. A Bíblia já está falando para amar porque Deus sabia que nós íamos ter dificuldade. Então o amor aqui, queridos, ele é como se fosse o perdão. É uma decisão que você tem que fazer, que você tem que agir. E quem ama faz o quê? Cuida. Quem ama faz o quê? Trata bem. Quem ama faz o quê? Protege. Sabe, queridos, a pessoa que é convertida, queridos, ela tem alegria na palavra de Deus. Ela não fica brava quando escuta a palavra de Deus. Ela fica feliz. Puxa vida, oh Deus, obrigado, eu sabia que eu estava errado.
Oh Senhor, como a tua palavra é maravilhosa, eu vou corrigir tudo hoje na minha vida. A partir de hoje vou amar meus irmãos, vou sair pedindo perdão para todo mundo. Minha boca agora, Senhor, não vai falar mais mal de ninguém. Mas como é que é? A gente tem que seguir a palavra de Deus, mas não tudo. Sabe por quê? Porque você não tem alegria na palavra de Deus. Sabe, queridos, a palavra de Deus é muito séria. Olha o que diz o Salmos 119, 10, 16. Eu o busco de todo o coração. Não permita que eu me desvie dos seus caminhos, dos seus mandamentos. Suas palavras estão sempre presentes em meu coração, para não pecar contra o Senhor. Senhor, eu o louvo, ensina-me as suas ordens escritas. Tenho repetido com os lábios todas as suas leis. Fico tão alegre andando de encontro com a sua vontade revelada, como os que possuem grandes riquezas. Meditarei nas suas ordens e aplicarei a minha vida. Os seus caminhos são muito importantes para mim. Minha maior alegria é cumprir as suas ordens escritas. Não me esqueço da sua palavra. Por isso que nós temos que ler a palavra de Deus, queridos, porque nós vamos usá-la constantemente em nossas vidas, para tudo. Para tudo. É no nosso relacionamento familiar, é no lugar onde nós estudamos, é no nosso trabalho, é no relacionamento conjugal. Se não tiver a palavra de Deus, queridos, não tem motivo de alegria. O que nos traz mais alegria é a palavra de Deus, queridos. Por isso que a palavra de Deus, ela tem que estar dentro do seu lar. E todo cristão, queridos, todo convertido, ele se alegra com a palavra de Deus. Ele não tem uma Bíblia em casa, ele tem várias. Ele não lê a Bíblia em apenas um momento, ele lê constantemente, o tempo todo. Outra marca, queridos, numa pessoa que é convertida, é o desejo de comunhão com Deus. O Filho de Deus, queridos, ele tem o desejo de estar cada vez mais em comunhão com Deus, de orar, de buscar ao Senhor. Queridos, não tem coisa melhor para um filho de Deus do que ter a experiência de ver as suas orações respondidas. É impressionante, queridos. Eu estou ouvindo aqui o barulho de um trovão, e esse trovão aconteceu porque antes teve um raio. E teve um dia, queridos, que eu estava orando, e eu estava ensinando para minha filha a questão de um raio, trovão. Aí eu falei para ela, vamos orar para Deus mandar um raio para a gente ver? Papai, ele manda. Eu falei, Deus manda, Valentina, Deus faz tudo o que Ele quiser, é só a gente saber pedir. Você não pode obrigar Deus, falar, Senhor, eu determino um raio agora. Quem somos nós para determinar? Nós temos que ir com educação. Aí ela falou, é mesmo, papai? Eu falei, é. Aí, peguei na mão dela, olhei para o céu assim, falei, Senhor, eu estou explicando para minha filha a respeito do raio. Senhor, se for da tua vontade, e se o Senhor estiver disposto a isso, e se valer a pena, tem como o Senhor mandar um raio aí para minha filha poder ver? Queridos, aí nós fomos caminhando, eu falei, presta atenção, papai vai vir? Vai, presta atenção. Daqui a pouco, querido, um raio enorme. Aí eu falei, espera aí que vai vir o trovão agora. Aí, aí ela, papai, que legal, ficou toda emocionada. Sabe, queridos, Deus, Ele escuta a oração daqueles que têm compromisso com Ele, daqueles que obedecem a sua palavra, daqueles que desejam ter comunhão com Ele. Uma pessoa que deseja ter comunhão com Deus, queridos, ela não peca, porque é impossível ter comunhão com Deus e pecar. Olha o que a palavra de Deus diz, mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta atrás de você e ore ao seu Pai que está em secreto, e seu Pai que conhece os seus segredos, recompensará você. Não fique recitando sempre a mesma oração como faz os pagãos, que pensam que as orações repetitivas é que são eficientes.
Queridos, tem uma forma de se relacionar com Deus. O Pai que conhece os seus segredos. Aqui já está ensinando, queridos, não adianta querer enganar Deus, Ele conhece tudo sobre a gente. Ele conhece tudo sobre a gente. Né? Ele conhece tudo sobre a gente. Nós temos que ser, queridos, como uma criança é na frente do pai e da mãe. A criança, queridos, na frente do pai e da mãe, ela não tem vergonha. Ela fica pulando sem roupa, ela fica brincando, ela abraça, ela não tem vergonha, ela fala. Você pega o Davizinho aqui, um exemplo, quando está só o Davizinho e a Maiara aqui, o Davi fala com a Maiara e fica discutindo com ela, e fala daqui, eu falo, rapaz, o Davizinho fala. Na hora que chega alguém, fica quieto. Então Deus, queridos, Ele conhece tudo, Ele sabe o que você pensou, Ele sabe o que você fez. Então por isso que quando você chegar diante de Deus, já tem que chegar consciente disso. Demora, queridos, para ter um relacionamento com Deus. Sabe? Outra coisa, queridos, que todo filho de Deus tem, é uma grande dor depois de uma queda. Sabe, queridos, nós não somos perfeitos, nós estamos sujeitos a cair, todos nós estamos sujeitos a cair. O problema é como que é a sua reação depois que você cai. Esse é o problema. Tem pessoas que caem e continuam caindo. Falei, pastor, você está caindo no quê? No pecado. Estou falando de pecado, queridos. Olha o que a palavra de Deus diz em Salmo 51:10. Deus, tenha misericórdia de mim por causa do seu amor, por sua grande compaixão, apague a terrível mancha dos meus pecados. Lava-me de toda a minha culpa, purifique-me dos meus pecados, reconheço que pequei. O meu pecado me persegue dia e noite, pequei contra o Senhor, somente contra o Senhor. Eu sei que o Senhor condena o mal que cometi e tem toda a razão em me castigar. O seu julgamento é perfeito e justo. O fato é que já nasci pecador desde o momento em que a minha mãe me deu à luz. A sua vontade é ver a verdade no coração do homem. Ensina-me a sua sabedoria no meu coração. Limpa-me como isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faça-me ouvir de novo os sons de alegria e de felicidade. Os ossos que o Senhor esmagou se alegrarão novamente. Não fique olhando para os meus pecados, apague toda as minhas faltas, crie em mim, ó Deus, um coração puro, coloque em mim pensamentos e desejos limpos e sinceros. Sabe, queridos, um filho de Deus, queridos, quando ele percebe que ele errou, é dessa forma que ele chega ao Senhor, porque ele sabe que o relacionamento foi prejudicado. Agora não, queridos, as pessoas pecam, eu já pequei mesmo. Sabe o que significa? Que já não tinha um relacionamento com Deus. Porque, queridos, é impossível uma pessoa que tem uma experiência com o Espírito Santo viver sem ela. Às vezes, você acha que teve uma experiência com o Espírito Santo, mas você não teve, porque o Espírito Santo, ele muda tudo dentro de nós. Sabe, queridos, eu estava orando essa semana, e Deus, ele falou comigo. Eu estava conversando com ele em relação à semana da gratidão. E Deus, ele falou comigo, ele falou bem assim: eu sei e já aceitei a gratidão de vocês. Eu quero que vocês façam algo nessa semana. Todo dia vocês vão orar por algo que vocês querem que eu faça no meio da igreja. Eu vou agir no coletivo. E o Senhor, eu já comecei a orar, pedir para o Espírito Santo: Espírito Santo, me dá sabedoria e discernimento para poder fazer o pedido de cada dia. E eu já comecei a fazer, queridos. Só falta o pedido de, eu acho que uns 2 dias. Sabe, queridos? E é tão bom, queridos.
A gente, quando tem um relacionamento com o Espírito Santo, queridos, a gente fica em paz, todas as áreas da nossa vida, todos os momentos. A gente não fica preocupado, a gente não fica desesperado. Por quê? Porque quem tem um relacionamento com o Espírito Santo tem convicção de que o Espírito Santo está na sua vida. E quando o Espírito Santo está na sua vida, você agradece até pela luta que você está enfrentando, até pela luta que você está sofrendo. Outra coisa, queridos, que acontece, a marca de uma pessoa que é verdadeiramente convertida, ela deseja a salvação, cria um desejo pela salvação daquelas pessoas que estão perdidos. Você começa, queridos, a ansiar pela salvação. Você vê as pessoas, Senhor, salva essa pessoa. Senhor, me usa para falar do teu amor. Olha o que a palavra de Deus diz em Romanos 9, 2, 3. Meu coração está abatido dentro de mim, e eu me entristeço amargamente no meu coração por causa do meu povo, que é a minha raça e o meu sangue. Para o bem desse povo, eu digo que estaria pronto a ser condenado eternamente, se isso pudesse salvá-los. Sabe, queridos, um dos sinais da volta de Cristo, queridos, está acontecendo dentro da igreja. É por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. As pessoas não têm mais amor pela igreja, pela obra de Deus, não, queridos. Troca de igreja e vai para um lado e vai para o outro. Está pouco se lixando. Hoje está ouvindo um pastor, amanhã está ouvindo outro. Não tem aquela experiência de criar raízes dentro de uma igreja, de ajudar a colocar um bloco, de ajudar a colocar um tijolo, de ajudar a limpar um banheiro. E eu fico feliz, sabe por quê, queridos? Porque a Bíblia fala que o amor de muitos, não de todos. Então nós precisamos, queridos, sabe, ter zelo, cuidado, amar as pessoas, estar preparado para as pessoas. Eu falei aqui, queridos, do culto de mulheres. O culto de mulheres aqui da igreja é um culto que mais recebe visitantes. E infelizmente as mulheres aqui da igreja, muitas delas não estão presentes para poder receber e amar essas visitantes. Por quê? Porque o coração não anseia por vidas. Sabe, queridos, a palavra de Deus, lá em Romanos 10, 1, 4, ela diz: queridos irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração são os que os israelitas possam ser salvos. Eu sei que eles têm zelo por Deus, mas esse é um zelo mal dirigido, pois eles não conhecem a justiça que vem de Deus e procuram estabelecer a sua própria justiça. Assim acabam rejeitando a justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para que todo que crê nele seja declarado justo. Uma das marcas, queridos, mais maravilhosas que tem na conversão é a humildade. A pessoa, quando ela é convertida, queridos, ela é humilde em todos os aspectos da vida dela. É uma pessoa que entra e sai de qualquer lugar. Aonde ela vai, queridos, as pessoas amam, as pessoas cuidam, as pessoas ajudam. Por quê? Porque é uma pessoa humilde, Tiago 4, 9 e 11 diz: haja lágrimas pelas coisas erradas que vocês fizeram, haja arrependimento e aflição sincera, haja lamento em vez de riso e tristeza em vez de alegria. E então, quando vocês se humilharem diante do Senhor, Ele levantará e animará vocês. Não falem mal uns dos outros. Irmãos, se vocês fizerem isso ou julgarem o seu irmão, estarão lutando contra a lei de Deus e a estarão julgando, pois se vocês julgam a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando na posição de juiz. Você está vendo, queridos, como é complicado falar mal dos outros? Sabe, às vezes você vê uma notícia na internet, lembre-se que por trás daquela notícia tem um pai de família, tem uma mãe de família. Cuidado como que você vai receber essa notícia, como que você vai espalhar essa notícia. Quando alguém vir falar mal de uma pessoa para você, lembre-se que por trás dessa pessoa que estão falando mal, tem um pai de família, tem uma mãe de família, tem um filho, tem uma filha.
Da mesma forma que você gosta de ser respeitado, a gente precisa aprender a respeitar as pessoas, queridos. A igreja, queridos, ela vai começar a crescer a partir do momento que ela amadurecer e começar a cuidar uns dos outros. Pastor, mas eu não tenho condições de ajudar ninguém. Tem sim, queridos. Tem sim. Aquela viúva que ofertou no templo algumas moedinhas que ela tinha, o próprio Senhor Jesus falou que foi a pessoa que mais ofertou naquele lugar. Tem uma irmã aqui na igreja, queridos, essa irmã é uma bênção, eu amo muito a vida dela. Essa irmã, ela chegou uma vez para mim e falou, pastor, chorando, pastor, eu fico tão triste. Eu falei, por que a senhora fica triste, minha irmã? Pastor, porque eu não tenho condições de dizimar na igreja. E eu queria tanto dizimar, pastor, mas eu faço tudo o que eu posso na igreja, pastor, eu chego mais cedo, eu limpo, mas eu queria dizimar. Eu queria tanto dizimar. Aí eu cheguei, dei um abraço nela, falei, minha irmã, fica tranquila, Deus conhece o seu coração. Passou um tempo, ela falou, pastor, o senhor não vai acreditar. Deus abençoou tanto a vida do meu marido, que o meu marido, ele me dá um presente todo mês. E eu, através desse presente, agora eu tenho condições de dizimar. Mas isso não é a bênção, pastor, você não vai acreditar o que eu vou te falar. E além de eu poder dizimar isso, o meu marido também entrega para mim o dízimo dele para me entregar na igreja. Então, queridos, por que, queridos? Aí você fala bem assim, pastor, qual que era a época que ela mais ofertava? Naquela época que ela não tinha nada. Era a época que ela mais ofertava ao Senhor. Porque o Senhor, queridos, Ele não precisa de dinheiro. Quem diz que oferta está relacionada a dinheiro? Oferta e dízimo, queridos, está relacionado à fidelidade, a coração, a amor, a confiança. Né? Então a humildade, queridos, é algo tremendo. Uma pessoa humilde, ela não fala mal das outras pessoas. E eu louvo a Deus, queridos, que aqui tem pessoas nessa igreja que eu nunca vi abrir a boca para falar mal do seu ninguém. E eu fico tão feliz com isso. Fico tão feliz com isso. Uma outra característica, queridos, a pessoa quando ela é convertida, ela anseia pela santificação. Ela anseia, ela faz de tudo para alcançar a santificação. A palavra de Deus em 1 João 3:6 diz, e todo aquele que verdadeiramente quer nisso, procurará permanecer puro, porque Cristo é puro. Mas aqueles que continuam a pecar, transgridem a lei de Deus, porque todo pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que Ele se tornou homem a fim de poder tirar os nossos pecados, o que nele não há pecado. Portanto, se permanecemos junto dele e lhe formos obedientes, não pecaremos. Está vendo? Você só não peca se você estiver junto com Deus, se você permanecer em Deus. Pastor, eu estou me relacionando com uma pessoa, mas ela está começando a conhecer Deus agora, já tem 20 anos que ela está na igreja. E ela peca, porque não tem relacionamento com Deus, queridos. Como é que você vai se relacionar com uma pessoa que não tem relacionamento com Deus? Sabe, queridos, a gente precisa aprender a confiar em Deus. Tem um irmão daqui da igreja que eu admiro tanto a história dele. Passou a juventude toda, os irmãos casando e aquela coisa toda, e ele ali firme. Depois de 30 anos, Deus mandou a bênção para ele. Que bênção que Deus mandou! Uma bênção sobrenatural, mas por quê? Porque ele confiou no Senhor. Ele acreditou no Senhor. Ele abriu mão da sua vontade, abriu mão dos seus desejos. Quem é convertido, queridos, sofre, mas abre mão dos seus desejos. Sabe? Então anseia pela santificação. Mas aquele que continua a pecar transgride a lei. Vou ler aqui de Deus, porque todos pecaram, porque todo pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se tornou homem a fim de poder livrar os nossos pecados, e que nele não há pecado. Portanto, se permanecemos junto dele e lhe formos obedientes, não pecaremos também.
Mas aquele que continua pecando deve entender isso. Eles pecam porque realmente nunca viram e nem o conheceram. Pastor, então a pessoa está dentro da igreja, ela está pecando por quê? Porque elas nunca viram Deus e nem o conheceu. Ah, pastor, mas escuta falar de Jesus, mas nunca viram e nem conheceu, queridos. É a palavra de Deus que está falando. A pessoa ela quer vir para a igreja para tirar proveito. Ela quer vir para ter a bênção, para ser abençoada. Quer vir para mostrar os seus dons, quer vir para ter oportunidade. Tem umas igrejas aí hoje que as pessoas falam, não, hoje eu vou naquela igreja porque tem oportunidade. Ou é, mas você vai na igreja porque tem oportunidade, ou é porque vai ouvir a palavra de Deus? Não entendo, queridos. Não entendo. Eu venho na igreja para quê? Para mim poder conhecer Jesus. Saber como que Ele é, e se eu quero ter um relacionamento com Ele, já ouvi a palavra que eu não posso pecar mais, porque se eu continuar pecando, nada de relacionamento com Deus. Outra coisa, queridos, um sinal de uma pessoa convertida, ela é obediente à palavra de Deus. 1 João 3,24, aqueles que obedecem aos meus mandamentos, estes estão vivendo em Deus e Deus neles. Sabemos que isso é verdade, porque o Espírito Santo que Ele nos deu confirma isso. Queridos, a melhor coisa que tem para um ser humano é ele ter a convicção de que ele está vivendo em Deus e que Deus está vivendo nele. Sabe? É tão gostoso, queridos, você está orando por uma pessoa e de repente você ter a convicção de falar algo para ela, dado pelo próprio Espírito Santo de Deus que está dentro de você. E depois de um tempo você vê aquilo acontecer na vida da pessoa. É maravilhoso, queridos. Agora, como é que Deus vai estar dentro de você? Através, queridos, como você deixa a sua casa, Eu não sei quanto a você, queridos, mas pensa numa coisa que eu não gosto, é de casa bagunçada e suja. Não gosto. Você acha que o Espírito Santo, queridos, vai gostar de morar numa pessoa que tem a vida toda bagunçada e suja? Ele é santo. O próprio nome diz, Espírito Santo. Para a gente poder entender a importância de nós nos santificarmos. Não adianta, queridos, a pessoa achar que só porque está dentro da igreja vai virar crente. Ou vai virar filho de Deus. Não, mas eu vou para a igreja. Então tá bom, eu vou entrar dentro de uma garagem e vou ficar lá até eu virar carro. Será que eu vou virar carro se eu entrar dentro de uma garagem? Lógico que não. Aqui nós aprendemos que atitude que nós temos que ter para poder termos um relacionamento com Deus e virarmos verdadeiramente filhos de Deus. 1 João 3,24, aquele que obedece aos meus mandamentos, esses estão vivendo em Deus e Deus neles. Sabemos que isto é verdade, porque o Espírito Santo que nos deu confirma isso. E tem aqui um outro versículo também, 1 João 2, 3, 5. E como podemos ter certeza de que pertencemos a Ele? Obedecendo aos seus mandamentos. Como que você tem certeza de que você pertence a Deus? Você obedece os mandamentos dEle? Você honra o teu pai e a tua mãe? Não, então você não pertence a Ele. Por isso que você está aprontando, está bagunçando, está fazendo da sua vida. Sabe, você é fiel à sua esposa? Não, então você não pertence a Ele. Você não pertence. Não, pastor, mas eu venho na igreja. Não adianta, filho. Não adianta. E como podemos ter certeza que pertencemos a Ele? Obedecendo os seus mandamentos. Alguém poderá dizer, eu conheço, mas se não fizer o que Cristo manda, é um mentiroso e a verdade não está nele. Mas aquele que faz o que Cristo manda, aprenderão a amar a Deus cada vez mais. Essa é a maneira de saber se você é ou não seguidor de Cristo. Você está vendo como é fácil identificar se uma pessoa é seguidor de Cristo ou não, queridos? Você está vendo que não é tão difícil você reconhecer um falso profeta? E a internet está cheia. E eu vejo gente da comunidade compartilhando trechos de falso profeta. Pastor, mas é uma fala tão bonita.
Você precisa ler a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia. Sabe, queridos, mas não cabe a mim ficar corrigindo você, não. Eu não tenho culpa que você tem dificuldade de ler a Bíblia, que você tem dificuldade de compreender as coisas. Eu não tenho culpa que você tem dificuldade. E então eu oro a Deus, quando eu vejo o Senhor, abençoe esse irmão para ele poder ver. Sabe, queridos, é dessa forma que nós temos que compreender, queridos, a palavra de Deus. Nós que estamos em Cristo, nós somos nova criatura. Quando você entender que não é você mais que vive, mas é Cristo que vive em você, você vai ver o quão maravilhoso será a sua vida. Sabe, queridos, é impressionante. Isso é uma coisa que Deus está me cobrando muito. Fale para a igreja a maravilha de viver ao lado do Espírito Santo, a maravilha de viver com o Espírito Santo. Fale para a igreja. Fale para a igreja. Amém, queridos? Então saia daqui, queridos, primeiro, disposto a desenvolver essas características. Depois, a identificar elas nas pessoas também, porque isso é bom para você não cair em armadilha. Amém? Palavra que Deus colocou no meu coração. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Ti, Pai. Aleluia, Jesus. Se coloque de pé, igreja, eu quero orar por você. Eu não sei como é que está, queridos, mas nunca aconteceu isso comigo. Eu acho que todos vocês aqui devem ter recebido um alerta no celular. Eu acho que todos aí devem ter recebido um alerta de tempestade, de vento forte, pedindo para se abrigar. Eu fiquei até assustado, eu recebi no celular e no tablet aqui. Bem na hora do culto, na hora que eu abri o tablet aqui para pregar, já tinha um alerta, mas eu acho que está tranquilo. Amém? Mas vai com cuidado. Às vezes, se você está aí, está de ônibus, né? Vê com um irmão que mora perto da sua casa, pede uma carona, tá, queridos? No final vai dar tudo certo aí, tá bom? Vamos agradecer ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, ó Deus, por este culto, Pai. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, Senhor, pelo Teu imenso amor para conosco, ó Pai. Leve-nos, Senhor, de volta aos nossos lares, debaixo da Tua paz, da Tua segurança, ó Deus, e nos dá, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, uma semana abençoada, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce consolação e comunhão do Espírito Santo, seja sobre todos nós, filhos de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe.